dia de finados nos cemitérios. Este ano está um pouco mais restrita, evidentemente, devido ao distanciamento, à não aglomeração, mas sempre uma oportunidade de estarmos aqui mesmo, onde estão sepultados nossos irmãos e irmãs que partiram, celebramos a intenção de todos os falecidos. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos fala justamente aqueles que partiram logo na leitura primeira, parece que foram castigados, mas na verdade estão na paz do Senhor. Ao mesmo tempo, lembra o Senhor que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós tem no céu prepara moradas, várias moradas na eternidade, onde Jesus quer nos colocar, e cremos nessa vida eterna. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que ao mesmo tempo nós, consequentemente, ao vivermos essa fé, vamos ter essa presença de Deus no meio de nós, sabendo que nós buscamos essa nova Jerusalém, essa nova vida, que começa aqui, com a presença de Deus, mas se planifica na eternidade. Nosso fim último é Deus. Celebramos isso ontem, na festa de Todos os Santos. Nosso fim, onde queremos chegar, não é para o cemitério, que estão os corpos, esperando a ressurreição final, no final dos tempos, mas nosso fim é Deus, onde nós queremos viver eternamente. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que, quando não estamos preparados, temos um tempo de purificação. E nesse sentido nós rezamos hoje, para que tantos irmãos e irmãs que estão nesse caminho de contemplar a Deus, recebam nossas orações, a indulgência e a nossa intercessão por eles, tão queridos. E essa justamente é uma celebração católica, que são os católicos que acreditam dessa forma, que nós temos apenas uma única vida, e uma vez terminada essa vida, nós temos destino final, estar ou não com o Senhor, e temos o tempo de purificação, por isso a nossa oração por aqueles que estão nesse tempo de purgatório. Por isso mesmo é a celebração que nós vivemos cada 2 de novembro, uma tradição muito antiga da Igreja Católica e que de uma certa forma faz parte da nossa cultura e da nossa vida. Então, de um lado, nós cremos nessa vida que não termina aqui, no cemitério. Ao mesmo tempo, pedimos a Deus para que aqueles que partiram estejam junto dele. Rezamos para que cada vez mais essa experiência da vida nesse mundo, de tal maneira seja bem vivida, que nos leve a colocar em prática a palavra de Deus, fazer desse mundo um mundo melhor, até o dia que ele for perfeito no céu. Estamos nesse mundo com os altos e baixos, idas e vindas, com a liberdade humana, nem sempre, evidentemente, conseguimos essa vida de justiça e de paz nesse mundo, mas somos chamados a fazer a nossa parte. E essa celebração também, caríssimos irmãos e irmãs, se reveste um momento especial nesse ano, porque nós sabemos que muitos irmãos e irmãs nossos que tiveram familiares que partiram, não tiveram oportunidade de um velório, né, demorado, de despedida, como é costume, como é tradição entre nós, e faz parte um pouco da nossa vida, esse espaço de tempo entre estar com a pessoa viva do nosso lado e depois não tê-la mais conosco, esse momento de tê-la ali ainda sem vida, é um momento de passagem importante, e que nesse momento, né, nós sabemos que foi tirado essa oportunidade, evidente por razões muito importantes para não contaminação, mas queríamos que esse dia também fosse para todos os familiares daqueles que partiram, esse momento também de entregar os seus falecidos ao Senhor, de fazer a experiência dessa consolação que vem de Deus, fazer a experiência de que realmente nós sabemos mesmo com a dor do sofrimento e muitas vezes sem poder visitar nos hospitais, como realmente era, nesse não podia acontecer, evidentemente, de poder ser esse momento de finados, com poder entregar todo o sofrimento, todo o afastamento, todo o distanciamento e todos aqueles que partiram nas mãos do Senhor. Gostaria que essa nossa voz, que repercute além aqui do cemitério de São Francisco da Penitência, vai pelos meios de comunicação, todos os cantos da nossa cidade e também fora da cidade, que pudesse as famílias experimentarem essa entrega dos seus entes queridos ao Senhor. Fazer essa experiência também dessa passagem
mesmo à distância daquilo que aconteceu nas suas vidas. E os outros que rezam pelos seus falecidos há mais tempo e que costumeiramente vêm aos cemitérios, a certeza da vida que não termina com a morte, possamos juntos viver esse momento de fé e de esperança. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, além de ser esse momento importante para as famílias daqueles que partiram esse ano de maneira bastante difícil, seja esse momento também de nós olharmos o sentido da nossa vida. Qual a razão da nossa vida durante esse tempo de pandemia, de afastamento, de isolamento? Nós passamos 3, 4 meses sem muita comunicação, não sei, através das mídias digitais, através de telefonemas, de outras maneiras digitais de comunicar, a não ser os familiares dentro da mesma casa. E, ao mesmo tempo, com um certo receio da contaminação, uma certa letalidade bem próximo da nossa casa, da nossa porta, da nossa vida. E as pessoas começaram a pensar sobre a própria vida. Alguns não aguentaram muito esse pensamento, entraram em depressão, com todas as suas dificuldades. Mas, sem dúvida, que esse momento nos levou a pensar sobre o sentido da nossa vida nesse espaço de tempo e nesse momento tão diferente que nós vivemos, e não foi desejado por ninguém, e nem desejaríamos que acontecesse, né? Mas, sem dúvida, nos faz pensar sobre a razão da nossa vida e por que aqui vivemos. Nós somos convidados a buscar essas respostas. De onde nós viemos, para onde é que nós vamos, a olhar todo esse cosmos tão enorme e, ao mesmo tempo, toda a nossa vida tão pequena diante de tantas situações, mas no tempo tão bela e tão importante, de nós encontrarmos a razão da nossa vida que nos faz viver, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, e mesmo diante da morte, com um sentido que vai além de tudo isso. E aí nós sabemos, para nós, cristãos, católicos, é sempre sentido em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu, deu a vida por todos nós, está vivo, ressuscitado. Dá sentido à nossa vida e dá sentido também à nossa eternidade. Além disso, hoje nós rezamos para que essa nossa esperança cristã na vida eterna para nossos irmãos falecidos, e nossa esperança também para que a nossa vida cada vez mais tenha a oportunidade de confiar no Senhor que nos ama e que dá sentido à nossa vida, de rezar por aqueles que hoje pesquisam para que as pessoas tenham mais saúde. Rezar pelos médicos, foram tantos médicos e enfermeiros e atendentes que faleceram também nesse ano, mas rezar por aqueles que estão na ativa, para poderem continuar a sua missão, agora com tantas experiências a mais, diante de tudo que nós já sofremos, e em especial nessa celebração, pela pesquisa científica em relação à vacina, temos pessoal aqui da Fiocruz que está nesse trabalho, para que sejam iluminados e com toda a prudência e toda a ciência e todo o conhecimento que faz parte, possam encontrar os caminhos também para essa solução. É um momento diferente na nossa sociedade, em que nós, além, claro, estamos juntos na mesma expectativa de nos apoiarmos para caminharmos na mesma direção. E que a esperança da vida eterna, a rezar pelos falecidos, rezar pelo futuro da humanidade, através da pesquisa também, e nós possamos também pedir ao Senhor que nos ajude a vir dar muito mais a fraternidade, a comunhão entre nós, essa ajuda mútua que tanto nós temos a experiência nesse tempo. Ajuda não só de uma cesta básica, de uma quentinha, mas também de uma palavra, de uma presença, mesmo de longe, de quem se preocupa um com o outro. E nesse sentido, o Papa Francisco, dia 3 de outubro, assinou uma encíclica, um documento da Igreja dirigido a todos, falando que nós somos todos irmãos. Nós somos filhos de Deus enquanto batizados, cristãos, mas ao mesmo tempo sabemos que todos são criados por Deus. Só que muitas pessoas vivem como se fossem inimigas umas das outras, uns contra os outros, querendo o mal dos outros. Vimos aí com tristeza esses últimos acontecimentos mundiais, matando cristãos nas igrejas, assim, de incêndios e tudo mais. Nós podemos discordar nas opiniões, nas ideias políticas, ideológicas, mas o respeito ao outro, respeito à vida do outro, ainda nós não aprendemos direito ainda, pelo menos alguns, não é?
que a maioria que não pensa assim, cada vez mais possa fazer essa experiência de viver nessa certeza que a igreja, enquanto aqueles que vivem a fraternidade cristã, possa levar a todos a viverem também a comunhão e a unidade entre as pessoas. Somos todos irmãos que procuram viver intensamente a ajuda um para com o outro, podemos dar as mãos uns para com os outros. Quando alguém vai socorrer alguém que necessita, não pergunta qual que é a sua ideologia, a sua religião, as suas crenças, as suas ideias. É socorrer o outro porque o outro é seu irmão, é um ser humano que assim o necessita. Que seja também esse momento de aprendizado para todos nós. É difícil aprender isso, mas nós aprendamos sempre mais. E nós, brasileiros, cariocas, temos pouco esse aspecto de podermos conviver e olhar o outro como alguém que merece o nosso respeito, merece a nossa fraternidade, mesmo que pense diferente, que creia diferente, mas que nós queremos assim ver que nós pertencemos à mesma humanidade, no mesmo planeta. Isso mesmo também ao final de toda a celebração iremos, como nos pede a nossa conferência episcopal, plantar uma árvore, lembrando um pouco dessa necessidade que nós temos de conviver também com o meio ambiente. Enfim, toda essa nossa responsabilidade com o meio ambiente, um com o outro, com a sociedade e com o mundo mais justo e mais humano. E nós, meus irmãos e irmãs, nesse dia de finados desse ano tão marcado e tão marcante, nos ajude a, além de rezar pelos falecidos, além de estarmos solidários e fraternos com as famílias que choram, os entes queridos, saímos ainda melhores nesse momento tão importante que agora nós vivemos. Amém. Amém. Amém.